Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o professor Wilton Andrade. Venho comentar aqui sobre a prova nacional docente, né? A prova que está na moda hoje no Brasil. Eu só quero te falar uma coisa: aproveita que esse ano vai ser o melhor de todos, o menos concorrido, menor nota de corte e a possibilidade de você estar 2026 concursado. Vamos lá, sem delongas, acompanha meu canal, segue meu Instagram, Wilton Professor 29 e vamos que vamos. Galera, aqui é uma lista aqui dos locais, né? No caso aqui, quais foram os estados que já aderiram. Fala, Wilton, meu estado não está aí, então não se preocupa que ele vai aderir, ok? É uma oportunidade ímpar para os estados, uma menor, não vão pagar nada por isso, é somente aderir. Mas a boa notícia é que tem mais de 1.000 municípios que já aderiram, todo o Brasil, ok? Como eu falo aqui de Belém do Pará, isso mesmo, gente, Belém do Pará. Então eu quero falar que quem é aqui do Pará, quem é da educação física, fica atento. Mas se você não é, não tem problema, que tem umas orientações muito interessantes para você, tá bom? Só para você ter uma ideia, depois você bate o print da tela, aí já tem 31 municípios. E o mais importante município, lógico, é a capital do Pará, né? Aqui, ó, Belém. Então Belém já está inclusa no PND. Vamos embora! Que é a lista das áreas, ok? E aí eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido esse todas as disciplinas que vão cair depois das diretrizes, tá, ok? As diretrizes depois você vê aí com calma, ok? Como eu sou da área da educação física, então tá aqui eu dei uma destacada aqui para que você não possa se perder, beleza? Então vamos lá. A estrutura da prova, né? Ela tem ela saiu lá com 36 questões, 37 questões, então já modificou. Então hoje nós temos a formação docente geral, né? Que eles chamam a formação geral docente, que é de 30 questões mais uma discursiva. Isso mesmo, uma questão discursiva. Provavelmente vai ser o estilo ENAD, então essa prova ela tem um estilo de querer colocar uma questão relacionada a alguma coisa assim do cotidiano escolar mesmo, ok? Então se prepara que vai ser muito bacana. E a grande novidade também aqui, ó, que são 50 questões e aqui mais 30, no caso são 81 questões, sendo que 80 é de múltipla escolha e essa aqui é discursiva. Então se prepara que o INEP ele tem um direcionamento de questões, às vezes umas questões grandes, ok? Não é que nem esses outros concursos. Galera, aqui tá aí a portaria de todas as disciplinas, tá? Então depois você bate o print aí com calma, tem a filosofia, tem licenciatura em letras, inglês, licenciatura em história, licenciatura em química, licenciatura em filosofia, formação geral docente. Isso aqui vai cair para todos, tá, gente? Isso aqui vai cair para todo mundo, área geral. Licenciatura em português e inglês, licenciatura em letras, português e espanhol, licenciatura em pedagogia. E aí o que acontece? Para que serve o PND? O Wilton não tem todos aí. Faltou a minha disciplina, faltou biologia, faltou física. Aqui embaixo do vídeo tem um link aí, você baixa direto aí toda a diretriz de todas as disciplinas, lá você vai ler com calma, beleza? Vai ser usado como processo seletivo, vai usar como fase de concurso estadual municipal, é um requisito obrigatório para concursos locais, tá? Isso aqui é locais, ok? Então o que acontece, galera? Você tem que fazer essa prova, porque vai ser um requisito. Pode ser que o teu município só queira saber o título, ou faz uma prova prática. Então o PND vai ser o Enem de fato dos professores. Vai ser o Enem dos professores. O período aqui, o que mais importa, tá, gente? Inscrições, que começa agora em junho, né? Final de junho para julho, tá? A prova vai ser em outubro e o resultado já é em dezembro, ok? Isso aqui, a portaria 320, ela trata de quem? Da educação física, ok? Então ele fala aqui, ó, dispõe sobre a matriz de referência do componente específico da licenciatura em Educação Física no âmbito do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, né, que é o ENAD, nas licenciaturas e da Prova Nacional Docente, a partir da edição 2025. O que acontece? Vamos lá, só dar uma lida e eu já resumi para você, né? A prova da ENAD, né, licenciaturas da Prova Nacional Docente, a partir da edição será constituída por um componente de formação geral, isso que vai cair para todos, comum a todas as licenciaturas e pelo componente específico. Então, vocês já estão craque nisso. Então, formação geral docente serão 30 questões, ok? Aqui, de múltipla escolha e uma questão discursiva, beleza?
E tem o componente específico, no caso aí, né? No caso aqui na educação física, 50 questões. No caso da sua disciplina, também 50 questões. Beleza, tudo certo, tranquilo, gente. Então vamos que vamos. Aqui, agora bate esse print aí, tá, gente? Lá no artigo 6º do documento que você vai baixar depois aí, tá dizendo aqui o componente de formação geral docente, né? Ou seja, o que que vai cair, ó? Tudo isso aqui, ó. Vai cair para todos os cargos, ok? Tem mais? Tem sim. Aqui, ó. Segunda parte. Tudo isso aqui vai cair, tá, gente? Tudo, tudo, tudo. Depois bate print, vê com calma. E aí eu tô te oferecendo, tá, gente? Já que eu sou formado em educação física, tenho uma larga experiência na carreira de educação física, então eu sei exatamente como você tem que estudar, como você deve estudar, ok? O que está incluso na minha mentoria, gente? Tá aqui, ó, aula gravadas no Zoom, você vai ter tudo isso, uma aula ao vivo comigo, você vai ganhar essa aula gravada, não dê eu sair, vai estar gravado, tá? Plano de estudo, apostila em PDF, um e-book, e nesse e-book, olha a novidade, tem um vídeo incluso, ok? 24 horas você pode mandar mensagem, tá aqui meu número, beleza? 500 questões bônus com gabarito e videoaula na área de formação geral, ou seja, aquela área que não é específica você vai ganhar, ok? Então eu sempre costumo dizer que a prova, né? A prova é a parte melhor. O que vem antes é uma preparação direcionada, ok? E só um detalhe, gente, você vai poder escolher 3 opções depois que alcançar a nota. E ela é válida por 3 anos. Especificamente na educação física, você vai ter anatomia e fisiologia humana, cinesiologia e biomecânica, fundamento da educação física, atividade rítmicos expressivos, isso aqui está no PCN, tá? Esportes individuais e coletivos, você vai ter jogos e brincadeiras, você vai ter metodologia do ensino da educação física, você vai ter prática como componente curricular, estágio supervisionado e educação e diversidades. E aí, vem para cá, ó, no artigo 7º, lá são as disciplinas. Aqui, o que que vem aqui, ó? Aqui vem dizendo o que que vai cair, ó. A prova de ENAD, licenciatura na prova nacional docente, do componente específico tomará como referencial o processo de ensino-aprendizagem da educação física, articulando aspectos teóricos práticos do ensino com os seguintes objetos do conhecimento, tá? Então, dimensões histórica e filosófica da educação física, então, vai falar ali sobre todo o processo histórico da educação física, tá? Dimensões sociológicas, antropológicas da educação física, dimensões morfofuncionais do movimento, anatomia, biomecânica, tá? Toda aquela disciplina ali, fala de qualidade de vida, saúde, tudo aquilo ali, tá? Desenvolvimento humano e aprendizagem motora, vai cair desenvolvimento motor, é lógico que isso está incutido aqui. Regulamentações e normatizações na educação física escolar, aí vai cair o que? LDB, PCN, PNE, tá? Educação física escolar, lembrando que PCN é um documento, tá, gente? Não é uma diretriz. Educação física escolar na área de linguagens, né? Essa aqui já faz parte da BNCC. Educação física na base nacional comum, que é a própria BNCC. Educação física nas etapas e modalidades da educação básica. Manifestações da educação física, brincadeiras, jogos, esportes e ginásticas. Lutas, danças, práticas corporais de aventura. Então, aqui está mesclando aqui esses, né, objetos da disciplina, justamente o que fala aqui é a própria BNCC, certo? E concepções teóricas metodológicas da educação física escolar. Acabou? Não. Continuando aqui, tem fundamentos didático e pedagógico da educação física escolar, prática educativa e dimensões do conhecimento na educação física escolar, avaliação na educação física escolar, educação física escolar inclusiva, educação física, qualidade de vida e saúde, olha, interessante, né? Então, não acho que vai ser 100%, ok? Área escolar. Pesquisa em educação física escolar e contemporaneidade, e tecnologia e inovação em educação física escolar. Vai falar de aplicativo, fala de redes sociais, enfim, todo um procedimento aí, beleza? Galera, o status do concurso já foi divulgado, a portaria foi publicada, o número de vagas vai ser definido no edital que vai sair em junho,
Os cargos também vão ser definidos lá. A banca você já sabe que é o INEP, né? O mesmo que faz o Enem. Requisitos tem que ter nível superior, lógico, licenciado. E o vencimento também vai sair no edital, que vai sair em junho. Então, observando aquilo que eu falei lá no início, menor número de inscritos, nesse ano 2025, menor concorrência, menor nota de corte, e o ano que vem você poderá ter até 2 vínculos. Wilton, porque se você passa na prova em dezembro, você já começa a trabalhar em 2026. E em 2026 vai ter novamente a prova e você pode passar pela segunda vez e ter 2 vínculos. Que tal? E aí, vamos lá, gente. Vamos dar uma treinadinha aqui rapidinho, tá? Wilton, é esse tipo de questões que vem no Enem? Não, não é esse tipo de questões não, tá, gente? O Enem é um pouco mais complexo. Então, bora lá, ó. Questão número 1. Vamos fazer só 2 questões, tá? Sobre a aplicação da educação física no contexto escolar, assinale a alternativa correta. O principal objetivo da educação física escolar é a formação de atleta de alto nível? Não. Ou de alto rendimento? Não, gente. Isso aqui não, tá? Isso aqui era na educação física tradicional, era mais naquela questão ali após a década de 70, né? Enfim. Os jogos e brincadeiras devem ser excluídos? Não, não devem ser excluídos, gente. A gente tem um benefício gigante, tá? Não vou ler mais o resto. A educação física deve priorizar apenas? Não, porque tá... Esse apenas aqui já vai invalidar, ok? Está especificando. Esportes coletivos, como futebol, vôlei, por serem mais populares. São populares? São, mas eles não podem ser só esporte coletivo, tem que ter os individuais. As atividades rítmicas e expressivas, como dança e ginástica, são importantes para o desenvolvimento da criatividade e expressão corporal. Então, já sabe que o gabarito está bem aqui, facinho, tá? Vamos ver o erro da letra E. A avaliação em educação física deve basear-se apenas no desempenho esportivo? Não. Pode negar o desempenho esportivo? Não, não pode negar, mas não é apenas, tá? Desconsiderando a participação em evolução individual? Não, então isso já invalida. Então, gabarito aqui, D de dado. Aqui é a questão 2. Você dá uma pausa e resolver, mas está bem facinho aqui, só para a gente ter uma noção. Milton, mas essa questão é muito fácil. Tu acha que isso aqui vai direcionar para a prova? Isso é treino, tá, gente? É o tipo da questão que você tem que ler e não pode errar. Então vamos lá. Sobre os princípios biomecânicos aplicados ao movimento humano, assinale a alternativa correta. A força de reação do solo é sempre igual à força aplicada no corpo, independentemente da superfície. Biomecânica, né? Isso, vai cair biomecânica. O centro de gravidade de um objeto é sempre fixo e não se altera com a mudança de posição do corpo. A alavanca de terceira classe, olha aqui, que é isso? Anota aí, a alavanca de terceira classe é interpotente. É a mais comum no corpo humano, pois o esforço está entre o eixo e a resistência. Muita coisa, né? Já misturou bastante assunto aqui de biomecânica. Quanto maior a base de sustentação, menor será a estabilidade de um indivíduo em determinada posição. A inércia é a tendência de um corpo em movimento permanecer em repouso sem relação com a massa. E aí, galera, nessa questão 2 é de biomecânica, uma questão que eu considero fácil. Vamos lá, gente, para não perder o gabarito, o que eu estou propondo para vocês? Vou ler aqui as questões, certo? E eu espero muito que você não erre mais esse tipo de questão, tá? Vamos embora, galera, olha só. Na letra A, vamos lá. Na letra A fala que a força de reação do solo é sempre igual à força aplicada pelo corpo, independente da superfície. Não, gente. Depende do tipo da superfície. Por exemplo, areia, por exemplo, numa superfície rígida. Então tem essa diferença, tá? Na B de bola, fala assim, o centro de gravidade é um objeto é sempre fixo e não se altera com a mudança de posição. Não é sempre fixo, tá, gente? Não é sempre fixo e não se altera com a mudança de posição? Claro que altera. Se eu estou com o meu corpo reto, meu centro de gravidade está ali, né? Naquela interseção dos 3 planos, sagital, coronal e transverso. Mas se eu inclinar o corpo à frente, ele vai ter sim centro de gravidade deslocado, ok? Então a letra A está errada, beleza? A B está errada também. E a C é a correta. O gabarito, a alavanca de terceira classe, que é chamada de interpotente, de fato, é a mais comum no corpo humano, pois o esforço está entre o eixo, que no caso é a articulação do cotovelo,
e a resistência, que é, no caso, segurar uma barra, chamada aquela rosca bíceps, tá? Então, A e B tá fora, perfeito? A letra C, anota isso aí, gente. Terceira classe interpotente, vai cair biomecânica. Então, gabarito já é a letra C. Show? Então, vamos continuar. Na D de dado, ele fala assim, quanto maior a base de sustentação, menor. Não, gente, vamos pensa comigo. Se eu estou em pé, estou com meus dois pés juntos, eu afasto, né? O que acontece? Vai aumentar e não diminuir, não ficar menor a estabilidade, ok? Então já está errado, já está errado. E na letra E está falando da primeira lei de Newton, né? O princípio da inércia, né? A tendência de um corpo se permanecer em repouso ou em movimento. Ele fala sempre permanecer em repouso sem relação com a massa. Não, gente, então tá errado. Galera, um forte abraço e valeu!